A paz do Senhor, uma boa noite a todos. Mais um dia no nosso pão diário e um dia especial. Nós estamos no último dia do estudo sobre a Arca de Noé. Hoje nós vamos tratar de Gênesis 8 e Gênesis 9, finalizando a história de Noé. Depois temos um pouco da genealogia de Noé, mas eu vou tratar até a parte de Gênesis 9. Depois nós teremos uma outra história, uma outra passagem bíblica para estudarmos juntos. E espero que tenham gostado. É o primeiro projeto desse canal de estudo. Falamos também em uma lição da Escola Bíblica Dominical. E são projetos que nós temos de poder espalhar o Evangelho, espalhar a palavra de uma forma virtual, alcançando, creio eu, cada vez mais pessoas. E é um projeto que creio estar no coração de Deus para que a gente possa aprender um pouco mais da Bíblia e poder trazer mensagens de esperança, fé e alegria e a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos começar? Para quem perdeu a última referência, nós paramos em Gênesis capítulo 8, versículo de número 1. Gênesis 8, 1. E agora nós vamos direto até finalizarmos na última parte do nosso estudo sobre a história de Noé e da Arca. O título é As águas do dilúvio diminuem. Versículo 1 diz: E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e toda res que com ele estava na arca. Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Veja bem, nós estamos agora após aquele período, 150 dias, da água prevalecendo sobre a terra, dilúvio. Falei durante a nossa explicação anterior, nossa pregação anterior, que a situação de Noé, o que Noé pensava? Estava sozinho no meio do dilúvio, onde estava Deus? Ele poderia ter se desesperado. Ele poderia ter pensado que talvez não saísse mais daquele lugar e daquela situação. Mas Deus se lembrou de Noé. Lembrando só a questão de lembrar-se de Deus. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de alguma coisa, não significa que Deus se esqueceu de algo como se fosse um ser humano, que se esquece e se lembra de coisas. Quando a Bíblia diz que Deus se lembrou de algo ou de alguém, a palavra lembrar-se significa tomar uma atitude em favor de alguém. Quando José teve Manassés como seu filho, ele colocou o nome do seu filho de Manassés, e que significava, porque Deus se lembrou de mim. Ou seja, Deus tomou uma atitude ao meu favor. Quando a Bíblia, aqui em Gênesis 8:1, fala que Noé, então Deus se lembrou-se de Noé, ele está querendo dizer, Deus tomou uma atitude em favor de Noé. Então Deus esperou que Noé, as águas do dilúvio, elas prevalecessem por 150 dias, mas Deus não havia se esquecido de Noé. Deus não se esquece de nós, mas Deus permite que nós passemos um período, um momento durante a luta. Faz parte da nossa experiência, faz parte do nosso amadurecimento como cristãos. Lá na passagem de Paulo, ele vai dizer que como o ouro tem que ser provado pelo fogo, nós também precisamos ser provados, nossas obras serem provadas pelo fogo. Então o fogo de Deus precisa provar, e o ouro, para ser provado pelo fogo, ele precisa passar pela queima, pela combustão, pelo sofrimento. Então assim, Noé estava esperando. Deus não havia se esquecido dele. Versículo 2 diz: Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Ou seja, voltando à questão científica, a teoria do Walter Brown diz que durante 40 dias, a teoria das hidroplaques, diz que durante 40 dias, 40 noites, nós tivemos o dilúvio. E esse dilúvio, ele cessou-se. Ou seja, esse dilúvio, ele foi terminado. Após esse prazo dos 40 dias, então seca-se as fontes, ou seja, as águas subterrâneas que alagaram o mundo conhecido, e também as fontes do céu, essa grande quantidade de água também nas nuvens, na estratosfera, nessas camadas acima da superfície terrestre, e no caso a água parou de jorrar. Então o planeta estava alagado, mas sem um acúmulo maior de água, ou seja, você tinha apenas água que já havia sido acumulado. Nesse momento, na questão científica, os continentes eles se movem. Lá em Gênesis vai dizer sobre Peleg, nas gerações. E quando fala sobre Peleg, vai dizer o seguinte: e então nasceram Peleg, fala sobre a geração de Peleg, vai dizer, porque nos tempos de Peleg a terra se repartiu. E entendemos que esse repartiu-se da terra significa a divisão dos continentes.
Ou seja, algo que marcou a história durante o período de Peleg foi a separação dos continentes, que então começou a se formar esses continentes como nós conhecemos o mapa mundi, como conhecemos nos dias de hoje. Versículo de número 3. E as águas tornaram-se de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias as águas minguaram, ou seja, as águas diminuíram. Nós temos então os continentes se elevando e as águas diminuindo. Nos tempos de Noé, o mar era muito menor, o mar era muito menos fundo. Todo o dilúvio ele faz com que o único continente, a Pangeia dos tempos de Noé, se separe, os continentes se movam, eles param, no caso, no movimento brusco, elevem-se com um movimento da física, não é? De elevação dos continentes, no momento que eles param, formando-se então planaltos, planícies, cadeias de montanhas menores, cadeias de montanhas maiores, e a topografia que nós temos, a geografia que nós temos nos dias de hoje no mundo. Grandes montanhas de sul começam a surgir, os Himalaias, o Everest começa a surgir, não do seu tamanho original, mas começa a surgir de uma maneira mais rápida. Não à toa nós temos fósseis de peixes, de animais marinhos no topo do Everest. Ou seja, consenso de que o topo do Everest já esteve embaixo do mar. A diferença é que o pensamento evolucionista cria isso com milhões de anos, melhor dizendo, enquanto que nós, criacionistas, crentes do dilúvio, com também motivos científicos, acreditamos que o período é bem menor de tempo que foi necessário para que esse fóssil se formasse, lembrando que o fóssil se forma em um rápido período de tempo. Para que ele seja então estratificado, para que ele seja então grudado, entre aspas, na rocha, é necessário esse grande período de tempo. Mas continuando, diz assim, versículo de número 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. O Monte Ararat hoje fica na Armênia. Muitas tentativas de se encontrar a arca já foram feitas, o Monte Ararat, algumas farsas, né, de pessoas que disseram encontrar a arca, mas que na realidade não tinham encontrado. Eu creio que a arca ela pousou sobre o Ararat, que lembrando, não era o Ararat do tamanho que existe hoje, porque o Ararat é uma cadeia gigantesca de montanhas de milhares de metros de altura. Então, naqueles tempos, o Ararat era um pouco menor. Ele se elevaria ao longo dos tempos, o que permitiu que a arca repousasse, Noé descesse, e a partir daí então ele povoasse a terra com seus descendentes. Mas pousou sobre o Monte Ararat. Então, o Monte Ararat foi o lugar onde a arca ficou presa, digamos assim, até o momento em que Deus trouxe essa resposta para Noé. Versículo de número 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, do primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Olha só, cumes dos montes. Ou seja, começou então a água a baixar. O oceano se tornar mais profundo, lembrando da dorsal meso-oceânica, que é a maior cadeia de montanhas que existe no mundo, mas é embaixo da água, inclusive maior do que o Monte Everest. Então a água desce para essas dorsais e para o fundo do oceano, que se torna mais profundo, e o continente se torna mais elevado. Versículo de número 6. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então Noé já começou a perceber que algo diferente havia acontecido. Ele viu o barulho da arca repousando, viu que a arca tinha parado de se mexer, então entendeu que ela estava ali repousando em algum lugar. Abriu a janela para então verificar como estava o mundo que ele então conhecia, que estava totalmente diferente do que era anteriormente. Próximo tópico, próxima parte da leitura. Noé solta um corvo e depois uma pomba. E soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés, e voltou para ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. Ele estendeu a sua mão e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Então, qual foi o método científico de Noé? Soltar um corvo ou uma pomba. Quando ele solta a pomba ela não tem para onde repousar. Não tem uma terra firme, seca, para onde ela possa repousar as suas patas. Então o que ela faz? Ela retorna para a arca. Olha que interessante. Uma pomba, ela consegue voar centenas de quilômetros. Centenas de quilômetros. A capacidade de voo de uma pomba é muito grande. Então, se ela não conseguiu repousar, é porque realmente estava tudo completamente encharcado, inundado de água. Então ainda Noé percebeu, então, nessa experiência científica de Noé, que ainda era necessário um período de tempo para que as águas minguassem. Ou seja, Noé precisava esperar um pouco mais em Deus. Versículo 10. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca.
A puma voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Tem dois sentidos nessa passagem. Primeiro, quando a pomba ela volta com a folha de oliveira, ela encontra vegetação, uma vegetação verdejante, né? Ou seja, vegetação viçosa. Então, uma folha de oliveira não estava morta, não estava deteriorada, quer dizer que havia alguma árvore, um pé de oliveira ou um pé de azeitona que estava ali vivo. Então, significava que as águas tinham minguado. E também tem um significado espiritual, não é? A folha de oliveira ela representa a esperança e no Novo Testamento representa Cristo como a nossa esperança, como é próprio dito no próprio Novo Testamento, que a oliveira verdadeira seria Jesus Cristo. Então essa oliveira verdadeira, esse símbolo da esperança estava no bico daquela pomba, demonstrando que Deus, a esperança dos seres humanos, não tinha se esquecido da raça humana. Lembrando também que a pomba representa aí também o Espírito Santo de uma forma metafórica. Continuando, esperou, versículo 11, a pomba voltou e sobre a tarde eis arrancada uma folha de oliveira. Versículo 12, então esperou ainda outros 7 dias, enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Ou seja, a terra já tinha secado. Estava na hora de sair da arca. Versículo 13, aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, o primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Fim do dilúvio, fim do sofrimento, fim do julgamento de Deus sobre aquele povo. Estava na hora de repovoar a terra. Noé e sua família saem da arca, versículo 15. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda a carne de ave, de gado, de todo réptil que roja sobre a terra, traze fora contigo. Povoem abundantemente a terra e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Lembrando, os animais que estavam lá são os baramins, ou seja, os tipos básicos, que dariam origem às várias espécies. E como as espécies se locomoveram, como o canguru foi para a África, como o canguru foi para a Austrália, como os lêmures foram para Madagascar, existiam pequenos estreitos, o mais famoso provavelmente o de Bering, e esses animais tiveram tempo de se acasalar. Eu creio que Deus agiu sobrenaturalmente para que a capacidade de procriação desses animais fosse muito superior ao que existe hoje. Se conseguiu se procriar muito mais rapidamente para povoar rapidamente o planeta, assim como creio que Deus modificou até a estrutura biológica da família de Noé, para que eles pudessem ter vários e vários descendentes para poder povoar a Terra. Então, mexer na estrutura, capacidade de geração dessas pessoas. Então, aí os estreitos, o estreito de Bering e outros estreitos que foram ainda sobraram como partes ainda de continentes que não haviam se separado. Esses animais eles reproduzem entre si, geram seus descendentes, as outras espécies, tipos básicos, são espalhados e os animais vão ir recuando para cada continente, conforme Deus determinado. Então, esses animais eles saíram e começaram a repovoar a terra. Versículo 18. Então saiu Noé e seus filhos e a mulher e as suas mulheres e seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E versículo 21. O Senhor cheirou suave e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Ou seja, Deus tinha dado a sua lição ao ser humano e ficou registrado, tanto que, como eu falei no começo do estudo, desde as primeiras aulas, todas as culturas antigas do mundo têm uma história parecida com o dilúvio, com suas diferenças por questões culturais. Ou seja, algo ficou marcado no DNA da humanidade, uma realidade, uma crença de algo que realmente aconteceu. Então Deus deixou como uma lição. É claro que nos períodos da tribulação, que aí é outro estudo, outra história, no período tribulacional, no período do anticristo, no período do apocalipse, é claro que nós teremos aí os julgamentos de Deus. Mas se você for perceber no próprio livro de Apocalipse, você não encontra um julgamento com uma destruição por meio de água. Você tem algumas inundações citadas, mas uma destruição da terra por meio da água não existe mais. Então Deus tinha dado a sua lição ao ser humano. Versículo de número 22. Olha que promessa linda.
Enquanto a terra durar, sementeira e ceiga, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Eu vou finalizar nosso estudo com esse versículo. Temos ainda o capítulo 9, capítulo 10 e seguindo, mas eu queria finalizar com esse último versículo. Promessa de Deus. E aí depois eu falar que Deus cria então o arco-íris, né? Dizendo, este é o meu símbolo de aliança com o ser humano. Só uma coisa, né? Um detalhe. Deus diz, esse é o meu símbolo. O arco-íris é símbolo de Deus, não é de outros, não. Então, o arco-íris, ele é símbolo de Deus. De Deus. Pode tentar roubar o símbolo dele, mas o símbolo é dele. E por fim, a promessa de Deus. Enquanto a terra durar, sementeira e siga, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Hoje em dia, discute-se muito, debate-se muito, no meio científico, a questão das chamadas ditas mudanças climáticas. A ideia de que o ser humano está destruindo o planeta Terra, a camada de ozônio, CO2, poluição e tudo mais. Minha crença pessoal é que se trata, na verdade, de um alarmismo baseado em crenças ideológicas de esquerda. Não creio que as ditas mudanças climáticas sejam verdadeiras. Tem argumento científico, mas é outra história. Mas eu queria deixar esse versículo como uma meditação interessante. Um argumento teológico contra essa ideia que é propagada hoje em dia, tanto pela mídia. Deus diz, enquanto houver terra, vai ter sementeira, vai ter dia, vai ter noite, vai ter calor, vai ter inverno, vai ter tempo de chuva, vai ter tempo de calor. Pode até ter alguma modificação no meio do caminho, pode até ter um tempo um pouco diferente, um pouco mais extremo. Mas o mundo não vai se autodestruir. Quem disse que o homem vai destruir o mundo? Quem disse que o homem vai fazer com que as ilhas sumam, sejam afogadas pelo oceano, por ditas mudanças climáticas? Não está falando a verdade. Deus prometeu, enquanto houver terra, o tempo será controlado por Deus e não pelo homem. Terminamos o nosso estudo de Noé. Espero que seja muito proveitoso. Não nos despedimos aqui. Teremos muitas oportunidades de nos reunirmos. Espero que em todos os estudos que forem trazidos, em todas as meditações, em todos os momentos, que seja proveitoso para a sua vida, que seja proveitoso para a sua vida com Deus. E você que não conhece a Deus, que não sabe quem Deus é esse, conheça-o. Ele não abandonou o homem, mesmo nos tempos de Noé, de luta, perseguição e dor, mas ele esteve ao lado dos seus. Se há um dilúvio hoje na sua vida, volte-se para Deus, clame a Ele. Ele tem uma arca perfeita, preparada para você e sua família. As águas podem prevalecer, mas elas não te submergirão. A paz do Senhor. Espero vocês para um novo estudo, um novo tema nas próximas oportunidades. Que Deus abençoe e um belo pão diário.